Boa noite. Ótima noite. Bom, hoje o tema é a continuação do nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, faz 2 anos que iniciamos as atividades dessa casa novamente e hoje é a última aula antes de fechar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é composto de 27 capítulos e nós estamos hoje justamente no capítulo 27, a primeira parte do capítulo é Pedi e obtereis. Um dos motivos, não existe no estatuto nem no regimento interno essa norma de fazer o estudo nas quinta-feiras continuado, sabe? Cada quinta-feira fazer uma continuidade. Mesmo assim, é por tradição, né, do nosso centro espírita, do nosso lar, esse tipo de estudo, em função de que se deixasse o tema livre, muitos capítulos não seriam estudados, porque tem capítulo que é mais difícil, mas as pessoas sempre vão partir do mais fácil, do mais cômodo, do mais tranquilo. E aí alguns capítulos cujo tema é mais difícil de explanar, de expor, não seria estudado. Por um outro lado, nas quinta-feiras, onde é convidado palestrante de outras casas, também é negociável, porque pode ser que o palestrante queira um tema livre e é permitido fazer isso. Exatamente por isso, nós levamos 2 anos para chegar ao fim do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quem deseja fazer um tema livre é aberto, é permitido, ele traz, de repente já tem uma palestra montada e é feito. E na sequência dá continuidade no estudo. Bom, nós estamos estudando o capítulo 27, mas antes disso é interessante fazer uma pequena retrospectiva dos capítulos anteriores. Porque nós vimos no capítulo 25, busquem e acharão. Nesse capítulo é que Jesus estimula a fé e a confiança para obter a ajuda de Deus. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, é um estímulo para que a gente também faça a nossa parte, tome a iniciativa. Por exemplo, que nem um dia que nem hoje, o senhor mesmo disse isso, é um dia com chuva, mas chuva não derrete, não somos de açúcar, né? A não ser que fosse uma chuva muito forte. Às vezes é comum as pessoas falarem assim: hoje é o dia que eu tenho que ir no centro espírita. Como assim tenho que ir? Como se isso fosse uma dificuldade, algo desagradável? Não. O correto é a pessoa falar: hoje é o dia que eu vou no centro espírita, porque trata isso de uma forma satisfatória, uma forma alegre, sabe? Esse é o objetivo. Então, dentro desse princípio, desse comportamento, é que a pessoa está buscando realmente. E se ela busca, ela acha. Bom, no capítulo seguinte, no 26, dar de graça o que de graça recebeu. Porque se antes ela buscou, ela persistiu, ela perseverou e ela encontrou alguma coisa, ela recebeu alguma coisa, então ela recebeu seja pelos Espíritos, por vontade de Deus. Se recebeu, ela não comprou isso, ela recebeu de graça. Então, se recebeu de graça, o que pode ser um desenvolvimento de uma virtude, como a paciência, por exemplo. A paciência é uma virtude, a tolerância é uma virtude, a humildade é uma virtude, a sabedoria é uma virtude, ou se desenvolveu um conhecimento, como disse Jesus, brilhe a sua luz, certo? E depois mais na frente
Ele disse assim: não esconda a sua luz embaixo de uma mesa. Se a tua luz existe, deixe para que as pessoas vejam, sabe? Que é justamente o capítulo anterior a esse que eu quis colocar. Mas, ou seja, então a pessoa viveu, aprendeu alguma coisa, sabe? Conquistou alguma coisa. E por que largar isso apenas dentro de si? Repasse isso. Então, recebeu de graça, porque não teve que pagar por isso. Mas teve um esforço. O esforço, na verdade, foi uma ferramenta que foi usada para se atingir um objetivo. Não é um preço. O esforço não é um preço. O esforço é uma necessidade. É uma ferramenta. Então, recebeu de graça, dá de graça também. Repassa. Que é nesse capítulo que Jesus ensina a caridade e o uso adequado da ajuda de Deus. E por fim, o capítulo de hoje, que é pedir e obtereis. Então, aqui Jesus ensina a orar, a fazer a oração. Esse é o nosso estudo de hoje. Ele não vai encerrar esse capítulo, porque o que vai ser estudado hoje, meditado, é apenas os 3 primeiros itens, que é a qualidade da prece, eficácia da prece e ação da prece, transmissão do pensamento. Mas tem ainda uma parte final que provavelmente vai ser estudada no mês que vem. Bom, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, onde Jesus disse assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Então, tem uma passagem onde Jesus disse assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, se Deus é Espírito, então Ele é invisível. Ele não é do plano material, Ele é invisível. Bom, aqueles que adoram para se aparecer, que oram para se aparecer para as outras pessoas, mostrando que são alguma prática religiosa, porque a prática religiosa verdadeira não é exterior, por fora. A verdadeira é interior, é interna. E o interessante é que a verdadeira religião que a pessoa pratica, ela pratica para ela, não para as outras pessoas. Então ela não pesa para as outras pessoas, ela não cobra nenhuma atitude das outras pessoas. Se ela entende na religião dela que tem que ser amoroso, então ela vai ser amorosa, mas ela não cobra isso das outras pessoas. Se ela entende que tem que ser humilde, ela vai ser humilde, mas não cobra isso das outras pessoas. Ou o exercício da fé, ou o exercício da caridade. Então sempre faz isso para ela. As outras pessoas nem percebem às vezes que ela é religiosa, porque é um compromisso dela com Deus, um compromisso da pessoa consigo mesma, no melhoramento dela. Então, a cada pessoa que faz a oração para os outros ver, como Jesus disse, já receberam a recompensa. Se era para os outros verem, foi visto, morreu a história. Bom, aí Jesus continua: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechai a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Ou seja, é uma alegoria, porque necessariamente entrar no quarto não significa que a gente só possa fazer oração num determinado recinto. Não. Significa que a nossa oração tem que ser interior, não para os outros. A nossa oração é uma nossa atitude de reverência ou de pedido
ou de agradecimento para Deus. Então ela pode ser totalmente em silêncio, sem nenhuma verbalização, só mental. Agora, o interessante é que Jesus disse aqui: o vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. O que se passa em secreto. Porque a oração, para que ela seja bendita, para que ela tenha fundamento, ela precisa ser verdadeira, tem que ser uma oração autêntica. Mas no fim, vai chegar num ponto na nossa reflexão de hoje que vai falar sobre transmissão de pensamento. E a transmissão de pensamento é como alguém que liga, disca por um celular. A gente não vê a onda indo da transmissão do celular, mas a gente sabe que ela existe, porque a outra pessoa atende lá do outro lado. Mas só vai atender do outro lado se discar o número correto. Se discar o número errado, não dá certo, ninguém atende. Bom, a oração também é nesse sentido, se passa em secreto. Então Deus vai ver tudo. Porque, por exemplo, como que alguém vai fazer uma oração pedindo alguma coisa para Deus e está pedindo para Deus para prejudicar uma outra pessoa? Ora, Deus é Pai de todos. Jesus disse: Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Porque o justo de hoje foi injusto no passado. Ele aprendeu a ser justo. E o injusto de hoje vai ser justo no futuro. Esse é o princípio da igualdade. Todos são iguais perante Deus. Então, de reencarnação em reencarnação, vai aprendendo, vai evoluindo. Então, somente faz sentido se for uma oração verdadeira, que faz sentido a pessoa pedir alguma coisa, não pedir facilidade. Ora, nós não viemos para cá para ter facilidade. Não que nós viemos para simplesmente sofrer, chorar, ser triste, não é isso. Nós podemos ser alegres, podemos até ser felizes, sabe? Nós não precisamos viver em amargura, em aflição, não é isso. O sofrimento não serve para isso. O sofrimento ele serve para burilar as nossas virtudes, para nos exercitar as virtudes, para nos ensinar a ter firmeza nessa virtude, a sermos pessoas melhores a cada dia, a provar para nós mesmos que nós ainda não temos esse grau de perfeição. Nós temos ainda uma jornada, então, às vezes, nós falhamos. O sofrimento nos prova isso, porque quando está tudo calmo, nós somos santos, virtuosos. Mas quando vem alguma perturbação, algum sofrimento, aí que nós nos revelamos verdadeiramente. E aí é que nós nos conhecemos. Poxa, eu achava que eu estava bem, mas ainda não estou. Eu preciso ter mais perseverança. E Jesus continua: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que do pensais. Então, pedir muito. Então, se não adianta pedir muito, o que eu devo pedir? A questão não é o que devo pedir, é a sinceridade do que se pede, é a confiança, a certeza que nós temos em Deus. Tem uma passagem de Jesus, uma passagem que está lá no Sermão da Montanha, que ele tem uma severidade tremenda, sabe, contra todas as pessoas que estão seguindo o caminho, que é a do sal da terra. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para que ele serve?
senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Pensa bem a severidade dessa palavra. Porque para que nós servimos? Se nós perdemos a confiança em Deus, a fé em Deus, se nós acharmos que não temos mais necessidade de fazer oração para Deus, então nós perdemos o sabor. Se nós perdemos a confiança na vida, a confiança na religião, a confiança de que nós estamos no caminho certo, de que nós podemos estar falhando, mas estamos nos esforçando para melhorar. Se nós perdermos essa confiança, a reencarnação foi perdida. Todo o esforço passado foi perdido. Aí o que vai acontecer? Vamos desencarnar e ter que começar de novo, toda a dificuldade. Então Deus sabe o que nós precisamos. Então Deus vai ver a nossa fé, a nossa sinceridade, o sentido do que nós estamos pedindo. E aí Jesus continua: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, a fim de que vosso Pai que está no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então, o que é esse ato de perdão? Perdoar não é a pessoa vai fazer a oração e poxa, eu briguei com meu irmão, então aí vou lá e conversar com ele e fazer as pazes com ele. Isso não é o perdão. Isso é fazer as pazes. Perdão é outra coisa. Perdão é não ter nenhum sentimento negativo dentro do coração, não ter nenhum desejo de vingança, certo? Não achar que tem direito a alguma coisa. Toda vez que a gente não perdoa, é como se nós achamos que a pessoa tem uma dívida para conosco. Essa é a ausência do perdão. Perdão é quando a gente entende que tem algum direito, mas a gente renuncia aquilo. Eu não preciso disso. Isso não vai me acrescentar a nada na minha jornada. Então, deixa para lá. Isso é perdoar, esvaziar o coração. Então, a hora que esvazia o coração de sentimentos negativos, esse é o ato do perdão, independente da outra pessoa. Porque a outra pessoa, de repente, não está num estágio diferente de evolução, e isso faz parte da nossa necessidade de compreensão. Isso se chama tolerância. Isso faz parte da caridade, não caridade física, caridade moral, caridade espiritual. Então nós compreendemos isso e relevamos. Um dia a pessoa vai aprender. Então esvaziamos o coração e aí nós nos tornamos também melhores aptos a receber a bênção de Deus. Bom, isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 a 26. E continua: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então é evidente que, pelo grau da nossa fé, da nossa confiança em Deus, pelo grau do nosso desejo, Deus está vendo a importância que aquilo tem para a nossa existência, para a nossa perseverança, para a nossa continuidade. E pode até ser que Deus está vendo que aquilo não tem muito fundamento. Sabe? Pode até ser. Sabe quando uma criança pede uma coisa e o pai e a mãe vê que aquilo não tem fundamento? Mas por uma série de situações, e às vezes até pelo jeito que a criança pede, o pai e a mãe acabam dando. Então Deus também faz isso conosco. Porque aí a gente vai aprender que aquilo não tinha fundamento. E pode ser também que Deus olhe e desconsidere o pedido. Mas se tem algum fundamento, que nem diz aqui, se é algo que tem uma importância, por exemplo,
Às vezes o que nós estamos pedindo não é para nós, às vezes é para uma outra pessoa. E aquela outra pessoa está impossibilitada de fazer esse pedido. E a gente entende que Deus pode ajudar aquela pessoa. Então nós fazemos o pedido. Poxa, isso é meritório. Por que Deus não vai atender um pedido assim? A menos que aquela pessoa não possa ser atendida, porque ela precisa passar pela aprovação que está passando agora no momento. Se ela precisa passar para aprovação, como que Deus vai atender o nosso pedido? Não dá. Faz parte da jornada daquela pessoa passar por aquele sofrimento, por aquela dificuldade. Mas Deus vai levar em consideração a nossa prece. Às vezes, a pessoa deveria sofrer, vou dar um exemplo em meses, deveria sofrer 3 meses, mas ela sofre 2 com resignação, com tolerância, e em consideração à resignação que ela sofreu e ao nosso pedido, os 2 meses bastam, não precisa mais 3 meses. E parece, isso que eu estou falando, parece absurdo, mas não é não. Porque na doutrina espírita, a gente aprende que o que aqui se faz é que se paga. É a lei da causa e efeito. Só que o que é negligenciado é justamente o que às vezes não é lembrado, é justamente o que mais importa, que é o perdão e o amor aos outros. Então não é a ferro e a fogo. Ferro e a fogo é a lei de Moisés. Jesus deu outro mandamento. Então, nós cometemos erros e pagamos pelos nossos erros, mas necessariamente nós não precisamos pagar no mesmo grau. Deus leva em consideração também boas obras, boas realizações. No livro Céu e Inferno, tem lá um caso, no fim do livro Céu e Inferno, que tem o relato dos espíritos que desencarnaram. Então, o espírito, ele deu uma mensagem, ele deu uma mensagem onde ele sofreu um acidente e parece que ele perdeu um dedo, né, uma mão, um dedo. E depois que ele desencarnou, ele deu uma mensagem dizendo que, na verdade, ele deveria ter perdido o braço. Esse foi o compromisso assumido. Mas como ele foi uma pessoa muito caridosa, que ajudou muitas pessoas, aquilo foi levado em consideração. Bom, comentário do Allan Kardec. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas, ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem que o instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Então, aqui tem outro mistério interessante que tem a ver com a prece. Porque, se Deus é Pai de todo mundo, certo? Deus quer o bem de todo mundo. Então, por que Deus iria atender a minha prece a meu favor? Não seria isso um favorecimento em relação a outra pessoa? Não, não seria. Porque a outra pessoa não pediu. Podia ter pedido. Não seria isso uma quebra do livre-arbítrio? Não, não seria. Porque o livre-arbítrio foi a minha iniciativa em fazer o pedido. Eu pedi. É a minha iniciativa de pedir. Então, aí Deus fica livre para atender, não está favorecendo. O que Deus lhe concederá sempre, se Ele pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, Allan Kardec conta essa pequena história de um homem que estava no deserto e não sabia para que caminho, como que ele ia sair daquele deserto. É areia para tudo quanto é lado. E agora? Para onde eu vou?
Aí lembrou de fazer uma prece. Aí fez uma prece, veio um espírito, inspirou que ele fosse numa determinada direção. Ele foi naquela determinada direção e encontrou um oásis, onde tem um poço, onde tinha água, onde tinha as pessoas. E ele falou assim: poxa, que sorte a minha ter escolhido vir nessa direção. Porque quando ele fez a prece, o que ele esperava? Que ia aparecer um anjo lá. E o anjo ia falar para ele: ó, vai nessa direção, ou vamos comigo nessa direção. Mas não, veio um espírito, inspirou-lhe o pensamento de ir naquela direção, só que depois ele não agradece mais a Deus. Ele fala: que sorte a minha ter ido. Essa é a mensagem do Allan Kardec. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, as pessoas acham assim, que a prece perfeita é aquela que tem o agradecimento, aquela que tem o pedido e aquela que tem a glorificação. Não, veja que não é bem isso. A prece pode ter, às vezes não tem. Por exemplo, o Pai Nosso mesmo, ele não cumpre todas essas regras. E, no entanto, é a prece que Jesus deixou como modelo. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. A prece feita a Deus escuta nós os espíritos incumbidos da execução das suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não é Deus, falam recorrendo ao intermediário, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, seja por um caminho, seja por outro, a verdade é que vai depender de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece. Aquilo que eu já falei da questão da transmissão do pensamento. Então, mas como que vai funcionar a prece? Eu vou pensar, como que vai ser isso? Como é que eu sei que realmente Deus vai me escutar, Deus vai me atender? Ora, há 100 anos atrás, isso podia ser difícil de compreender. Hoje em dia, não. Conforme eu citei o exemplo do uso do celular. A pessoa disca o número lá no celular, ela não está vendo a onda sendo transmitida e indo até uma torre até chegar no outro celular. Mas se discou o número certo, a pessoa vai atender. Bom, o pensamento, ele funciona do mesmo jeito, só que ele não precisa de um aparelho. O nosso pensamento é que faz essa determinação, que cria esse direcionamento. Esse é o sentido da prece. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males, que atrairia pelas suas próprias formas. Então, a prece também é uma forma da pessoa se purificar, afastar de si os fluidos negativos que atraem os espíritos perturbadores. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outro, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Lembra que eu falei no início? Então não importa se a pessoa é perfeita. Ninguém, se fosse esperar a perfeição para orar fazer uma oração para outra pessoa, então ninguém ia fazer isso. Então, como eu falei, o Pai Nosso. O Pai Nosso,
Na primeira parte, ele é um louvor, porque ele fala Pai Nosso, ele fala que é santificado, e ele fala seja feita a sua vontade. Na segunda parte, ele é um pedido, porque ele fala dai-nos, perdoa-nos, não nos deixes, livra-nos. Na terceira parte, ele é gratidão, porque Deus é o Deus, por ele a glória para sempre. Esse é o Pai Nosso, é a prece que Jesus nos ensinou, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 10 a 13. E para finalizar, aquela oração que Jesus também ensinou, como ele mostrou o sacerdote que fez uma oração muito eloquente, e o samaritano que estava lá no pé da escada nem sabia o que falar, nem sabia como que eu vou falar com Deus, o que eu vou pedir, o que eu vou falar. Então ele só falou: seja favorável a mim, Senhor. E Jesus disse: Deus escutou a prece dele. Então essa é a nossa oração de hoje. Seja favorável a nós.